É 1945. Alguns camponeses egípcios estão cavando perto da cidade de Nag Hammadi quando, de repente, as pás deles batem em algo duro. Jarras de barro, lacradas havia mais de 6 séculos. Dentro delas, manuscritos antigos que o Império Romano tentou apagar completamente da história. Mas falhou. E quando esses textos, esquecidos por 1600 anos, finalmente foram traduzidos, revelaram algo que ninguém esperava. A ideia de que a humanidade vive dentro de uma prisão invisível, controlada por entidades parasitárias chamadas arcontes, governantes que se alimentam da própria consciência humana. E aqui vem a parte que faz a espinha gelar. Esses textos de 2 milênios atrás descrevem exatamente os mesmos mecanismos de controle que a neurociência moderna está descobrindo hoje. Algoritmos inconscientes que rodam no seu cérebro, mantendo você preso em ciclos repetitivos de pensamento, padrões previsíveis de comportamento e estados emocionais que drenam sua energia. Os antigos gnósticos sabiam algo que autoridades do mundo moderno passaram séculos tentando esconder. Eles deixaram um mapa. 7 níveis específicos de consciência que, quando compreendidos e escalados, desmontam completamente o sistema de controle arconte. E o maior medo dessas entidades é que você alcance o nível 5, porque ali você se torna invisível à manipulação delas. É como se você literalmente desaparecesse do radar. O que estou prestes a compartilhar muda profundamente a forma como você enxerga a realidade, o livre-arbítrio e até quem realmente está guiando seus pensamentos. Então respire fundo. A partir daqui, a gente entra em território proibido. Vamos começar. Antes de subir a escada dos 7 níveis, você precisa entender com quem estamos lidando. A palavra arconte vem do grego antigo e significa governante ou autoridade. Mas nada disso tem a ver com reis, presidentes ou qualquer autoridade humana. Trata-se de entidades não físicas que habitam uma faixa de realidade logo além do que percebemos no dia a dia. Os textos gnósticos, especialmente o apócrifo de João e a hipóstase dos arcontes, descrevem essas criaturas com detalhes perturbadores. Elas são apresentadas como inteligências parasitárias, consciências artificiais surgidas de um erro cósmico, quase como uma falha no próprio código da criação. Pense nelas como um vírus instalado no software do universo. E é aqui que a coisa fica mais desconfortável. Essas entidades não conseguem criar nada por conta própria. Elas apenas imitam, distorcem e manipulam o que já existe. O que fizeram, então? Construíram uma espécie de simulação, uma realidade falsa sobreposta à realidade verdadeira, feita para aprisionar almas humanas e extrair energia delas. O arconte-chefe é chamado de Demiurgo, descrito como um falso deus que realmente acredita ser o Criador Supremo. Segundo os textos, ele proclamou diante do vazio: "Eu sou Deus, e não há outro além de mim." Essa arrogância não é acidente, é uma caricatura distorcida da verdadeira consciência divina. E foi esse ser que arquitetou o mundo material como conhecemos, uma prisão projetada para parecer um paraíso, uma jaula tão bem construída que se tornou invisível. Talvez você esteja pensando que isso parece ficção científica. Mas a neurociência atual, sem querer, confirma o alerta que os gnósticos deixaram. Pesquisas mostram que 95% dos seus pensamentos diários são repetitivos. São os mesmos ciclos mentais sendo reproduzidos automaticamente, as mesmas preocupações, a mesma conversa interna, as mesmas reações emocionais, dia após dia. Isso não é normal. Isso é programação. Os arcontes operam através desses padrões inconscientes, crenças limitantes formadas na infância, respostas traumáticas gravadas no sistema nervoso, condicionamentos sociais que você nunca escolheu. É como se eles transformassem sua própria mente em uma prisão, e você, sem perceber, se torna o carcereiro da sua própria cela. Mas existe algo que eles temem profundamente. Cada ser humano nasce com o que os gnósticos chamavam de centelha divina, o pneuma. Um fragmento da consciência verdadeira, da fonte, de Deus, da inteligência universal. Escolha o nome que preferir. É a única parte de você que eles não podem tocar, corromper ou manipular. Quando você ativa essa centelha ao subir pelos 7 níveis de consciência, começa a se desligar do sistema de alimentação deles.
E quando isso acontece, eles perdem a principal fonte de energia, você. E aqui está o mecanismo que eles não querem que você entenda. Os arcontes se nutrem de frequências eletromagnéticas geradas por emoções humanas, especialmente emoções de baixa vibração como medo, raiva, vergonha, culpa e desespero. Esses estados emocionais emitem energia na faixa dos 20-30 Hz, exatamente o que eles precisam. Você se torna literalmente alimento. A civilização inteira foi moldada para que você produza esse tipo de energia 24 horas por dia. O sistema econômico te mantém no modo sobrevivência, vivendo no limite, com medo de perder tudo. A mídia dispara alertas de perigo constantemente, cada manchete é uma crise. As redes sociais amplificam indignação e ansiedade através de algoritmos que priorizam o que gera mais reação emocional. Isso não é teoria da conspiração. É um modelo empresarial, documentado, que, por coincidência ou não, se encaixa perfeitamente com o padrão de alimentação arconte descrito há 2 milênios. E tem mais. Em 325 d.C., o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia para decidir quais textos seriam incluídos na Bíblia e quais seriam destruídos. Quase todos os manuscritos gnósticos que falavam sobre arcontes, sobre os níveis de consciência e sobre como escapar desse sistema foram queimados, apagados da história oficial. Por quê? Porque esses textos eram manuais de libertação. Eles ensinavam pessoas comuns a buscar a liberdade interna sem intermediação, sem autoridades religiosas, sem impérios, sem estruturas que controlassem sua espiritualidade. O império não podia permitir isso. Sistemas de controle precisam que as pessoas acreditem que a liberdade vem de fora, seguindo regras, hierarquias, governos. Os gnósticos diziam o oposto: a libertação começa dentro. Assim, esses textos foram enterrados por mais de 1000 anos. Até que aqueles camponeses no Egito os encontraram por acidente. E agora você está ouvindo isso porque alguma coisa dentro de você, a tal centelha divina, está pronta para lembrar o que sempre soube. Você não nasceu para viver acorrentado. A sua consciência é seu direito de origem. Os arcontes estruturaram 7 níveis de consciência, e a realidade foi montada para manter você travado nos 2 primeiros. A maior parte da humanidade passa a vida inteira sem perceber que os outros 5 existem. Agora eu vou te mostrar como essa prisão funciona, começando do nível mais baixo, aquele em que a maioria das pessoas está hoje. É o ponto de colheita. Cerca de 95% da humanidade oscila entre os 3 primeiros níveis, sem imaginar que existe algo além. É nesses estágios que os arcontes extraem energia humana de forma mais eficiente. Vamos descer nível por nível. Nível 1, consciência de sobrevivência, o estado animal. Aqui, quem assume o controle é o cérebro reptiliano. Toda a sua atenção é devorada por preocupações básicas. Será que vou conseguir pagar o aluguel? E se eu perder o emprego? E se eu adoecer e não puder me tratar? E se meu parceiro me abandonar? Sua vida vira uma luta constante para evitar dor e buscar segurança. O tempo se fragmenta em 2 prisões. O passado traumático, que você revive, e o futuro ameaçador, que você teme. Você nunca está realmente presente. É como se tornasse um fantasma rondando a própria vida. A assinatura emocional desse nível é clara: medo crônico, ansiedade constante, explosões de raiva quando sua sensação de segurança é perturbada, e um profundo sentimento de vítima, a impressão de que a vida está acontecendo contra você. E aqui está o truque: o sistema econômico moderno é perfeito para te manter nesse estado. Endividamento, juros exorbitantes, contas médicas absurdas, aluguéis que sobem mais rápido do que a renda, nada disso é acidente. São engrenagens de um mesmo mecanismo. A grande maioria das pessoas vive no limite financeiro. Não é coincidência. É projeto. No modo sobrevivência, o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento elevado, criatividade e clareza, se desativa. O sangue vai para a amígdala, o centro do medo. Você reage, não cria. Decide pelo pânico, não pela sabedoria. Fica previsível, manipulável, vulnerável. E aquela energia de 20 a 27 Hz que seu corpo emite?
Para os arcontes, isso é comida. Você se torna uma bateria perfeita, produzindo exatamente o que eles querem. Nível 2. A consciência do ego. A prisão da identidade. Parabéns! Você conseguiu sair da sobrevivência pura. Agora tem alguma estabilidade financeira. Talvez um emprego razoável, um apartamento confortável. E então vem a pergunta: e agora? É aqui que você entra na armadilha do ego. E esse ponto é traiçoeiro, porque o nível 2 realmente parece progresso. Nesse estágio, todo o seu senso de valor passa a depender da validação externa. Você se confunde com o seu cargo, com o número de seguidores, com o carro, com as roupas, com o diploma, com o status de relacionamento. O seu valor é determinado por comparação. Você abre o Instagram, vê a vida dos outros e sente aquela pontada de inveja. Por que ela tem aquilo que eu quero? Recebe uma promoção, por dentro, se sente acima dos colegas. Compra alguma marca de luxo não porque ama aquilo, mas porque precisa que os outros vejam você usando. É como se estivesse sempre em um palco, numa apresentação interminável em busca de aprovação, e o público está ocupado demais tentando parecer bem para reparar em você de verdade. A emoção dominante aqui é uma mistura de inveja, orgulho, vergonha, julgamento e uma ansiedade constante por não ser suficiente, e a sensação, silenciosa, de que talvez nunca seja. A cultura consumista foi desenhada exatamente para te manter no nível 2. A publicidade não vende produtos, vende inadequação. Primeiro te convence de que você não é suficiente e depois entrega um objeto como solução. Você está sempre tentando se tornar alguém, mas nunca se sentindo alguém. Sempre adquirindo, mas nunca chegando a lugar nenhum. O ambiente corporativo piora isso. Suba a escada. Dispute por promoções. Ganhe mais para comprar mais e provar seu valor. É uma roda de hamster que finge ser uma escada. E aqui está o truque cruel. O nível 2 parece tão melhor do que o nível 1 que muita gente acha que finalmente chegou lá. Você não vive mais no medo da sobrevivência. Agora está vencendo na vida. Mas, por dentro, continua completamente aprisionado. Os arcontes, essa metáfora para forças que se alimentam do desequilíbrio humano, adoram o nível 2 porque você se sente livre, quando na verdade continua totalmente controlável. Ainda os alimenta, mas agora por meio do orgulho, da competição e da superioridade, em vez do medo. E tem algo ainda mais sutil. Muitos buscadores espirituais ficam presos no nível 2 ao transformar espiritualidade em um jogo de ego. Eu estou desperto e você não. Eu sou consciente, você é uma ovelha. Eu li os livros certos, segui os mestres certos. Sou especial. Isso não é despertar. É só o ego vestindo roupa espiritual. E os arcontes riem, porque você acredita que escapou enquanto continua dentro da gaiola, só que agora a gaiola é mais bonita. Nível 3. A consciência social. A armadilha coletiva. Aqui você transcende o pequeno eu. Já não é apenas sobre você, agora é sobre nós. Você encontra sentido por meio de grupos, partido político, religião, nação, causa social, movimento ativista. Isso soa nobre. Parece evolução. Você finalmente se importa com algo maior do que si mesmo. E sim, existe um avanço real nisso. Você expandiu o foco além do interesse próprio. Mas ainda está preso. No nível 3, o mundo se divide em categorias morais. Nós versus eles. O bom versus o mal. Os despertos versus os ignorantes. Os crentes versus os hereges. Seu grupo está certo. O outro está errado. Sua tribo é iluminada. A deles é perigosa. Você sente que luta a boa luta. A energia emocional aqui vem da indignação moral, do senso de superioridade, da identidade de grupo, uma sensação forte de pertencimento. Você sente propósito. Sente que está participando da história.
Mas é assim que os arcontes mantêm você nesse nível. Todos os grandes conflitos humanos, guerras, política, disputas religiosas, guerras culturais, acontecem aqui, no nível 3. Eles te convenceram de que lutar pelo seu grupo significa a evolução da consciência. Enquanto isso, você está tão focado no inimigo externo que nunca questiona o próprio condicionamento. Todo lado acha que é o lado bom. Toda tribo acha que está lutando contra a opressão. E os arcontes se alimentam da energia do conflito, de todos os lados. Boa parte do ativismo social opera nesse nível. Você luta contra racismo, sexismo, corrupção, desigualdade, tudo importante. Mas enquanto seu olhar estiver voltado apenas para fora, para o inimigo externo, você nunca encara a prisão interna. É como reorganizar os móveis da cela e chamar isso de liberdade. O sistema gosta disso porque o nível 3 mantém a humanidade permanentemente dividida. Direita e esquerda. Vacinados e não vacinados. Capitalistas e comunistas. Cristãos e muçulmanos. Enquanto brigamos entre nós, não olhamos para quem realmente movimenta os fios. O nível 3 te dá consciência suficiente para perceber o problema, mas não o suficiente para transcendê-lo. Você se torna um guerreiro que se desgasta lutando sombras, enquanto a verdadeira prisão permanece invisível. Níveis 1, 2 e 3. Essa é a zona de conforto arcontiana. É onde 99% da humanidade vive para sempre, alternando entre esses 3 estados. Acorda no modo sobrevivência. Passa o dia comparando, competindo, performando. Encontra sentido em identidade de grupo. Dorme. Repete. Esses níveis produzem enorme energia emocional e pouquíssima chance de despertar real. É a fazenda perfeita. Você trabalha. Se distrai. E alimenta o sistema sem perceber. Mas existe uma fenda. Uma porta entre o nível 3 e o nível 4. E quando você a encontra, tudo muda. O nível 4 é onde você percebe a própria gaiola. E esse é o momento em que o sistema arcontiano entra em pânico. Porque aqui você se torna perigoso. A transição do nível 3 para o nível 4 é como tomar a pílula vermelha na Matrix. Seu modo de perceber o mundo muda completamente. Você começa a ver os padrões escondidos, os fios que controlam comportamentos e crenças. Só que ninguém fala da parte difícil. Essa é a fase mais arriscada de toda a jornada. O sistema vai usar tudo que puder para puxar você de volta. Vamos ao nível 4. Nível 4. A consciência da autoconsciência. O observador desperta. Algo muda. Você está sentado no trânsito, irritado porque vai se atrasar, quando surge um pensamento inesperado. Quem é que está percebendo essa raiva? Nesse instante, tudo se divide. Existe a raiva. E existe você observando a raiva. E pela primeira vez você percebe que essas duas coisas não são a mesma. Isso é metacognição, a habilidade de observar seus próprios pensamentos. Pela primeira vez, você não está totalmente identificado com aquilo que sua mente produz. Você percebe: eu não sou meus pensamentos. Eu não sou minhas emoções. Eu não sou meu trabalho, meu corpo, minha história, minha personalidade. Então, quem é você? Essa pergunta rachou o chão da prisão arcontiana. No nível 4, sua programação aparece como código de computador. Você enxerga crenças limitantes transmitidas pelos pais. Dinheiro não cai do céu. A vida é difícil. É preciso sofrer para vencer. Você percebe respostas traumáticas automáticas. Vê condicionamentos sociais que nunca escolheu. Trabalhar até se destruir, comprar o que não precisa, reprimir emoções, se conformar. A manipulação da mídia fica transparente. Você liga o noticiário e enxerga o roteiro do medo, as palavras cuidadosamente escolhidas, a engenharia emocional. E não dá mais para desver. As estruturas sociais revelam seu verdadeiro funcionamento, mecanismos de controle.
Você percebe que a democracia virou teatro. Que corporações não se importam com você. Que a educação molda trabalhadores obedientes, não pensadores livres. O véu fica fino. E aqui a coisa intensifica. O sistema consegue perceber quando alguém chega ao nível 4. Existem sinais claros. Você para de responder ao medo. Você questiona a autoridade. Você retira sua energia do sistema. É nesse ponto que começam os ataques. Crise financeira repentina. Despesas inesperadas que te puxam de volta para a sobrevivência. Conflitos nos relacionamentos. Problemas de saúde misteriosos. Isolamento social. Amigos dizendo que você enlouqueceu. Família que não entende o que está acontecendo. Isso é o que tradições espirituais chamam de noite escura da alma. E não é metáfora. É um ponto de ruptura real, onde tudo que fazia sentido começa a desmoronar. Seu trabalho perde cor. Seus relacionamentos parecem vazios. Suas antigas crenças se quebram. Você sente que está enlouquecendo. Mas você não está perdendo a mente. Está perdendo a programação. E os arcontes sabem que a maioria, diante desse desconforto avassalador, vai correr de volta para a prisão conhecida, para os níveis 1, 2 e 3, em vez de atravessar a dissolução. E é aqui que muita gente tropeça sem perceber. O nível 4 é profundamente solitário. Não é romantizado, não é iluminado, não é bonito. É desconfortável. Porque, pela primeira vez na sua vida, você começa a enxergar coisas que os outros não veem, e isso cria um abismo silencioso entre você e praticamente todo mundo. Você tenta conversar com amigos antigos sobre as suas percepções novas, e o olhar deles diz tudo. Você tá viajando. Você entrou numa seita. Para com essas coisas esquisitas. E você percebe que está num lugar muito estranho, nem completamente desperto, nem mais adormecido. É como morar num corredor entre dois mundos. Um espaço liminar. Um lugar onde nada é estável, nada é familiar. E isso naturalmente é assustador. E não é por acaso. Esse isolamento funciona como um mecanismo de pressão social. Humanos são criaturas tribais. Somos biologicamente programados para temer exclusão, porque, na nossa história ancestral, ser excluído do grupo era literalmente uma sentença de morte. Então, quando sua família, seus amigos ou colegas começam a achar que você enlouqueceu, seu instinto primitivo dispara. Volta para onde estava. Se conforma. Fica igual aos outros. Não vale a pena perder sua tribo. Mas existe um segredo que quase ninguém te conta. Se você consegue sobreviver emocionalmente ao nível 4, se consegue atravessar a noite escura sem fugir de volta para o conforto da inconsciência, então algo grandioso acontece. Você fica pronto para o salto mais importante da sua vida. Pronto para Raw nível 5. Nível 5, a consciência. A testemunha. O pesadelo dos arcontes. Aqui é onde você se torna realmente perigoso para o sistema de controle. Os textos antigos dizem que, nesse estado, você se torna ingovernável. Por quê? Porque você atinge algo raro, observação estável. É como se, de repente, você assistisse sua vida de um ponto externo, sem se perder no drama do personagem. Existe você. E existe o você que está vivendo aqui. E você sabe distinguir os dois. Victor Franco, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, descobriu isso em condições impossíveis. Ele disse: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Esse espaço, essa pausa, é o nível 5. É o intervalo entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. E, nesse intervalo, você é livre. Nos ensinamentos gnósticos, esse é o ponto em que você fica invisível à manipulação arcontiana. Porque os arcontes só conseguem operar em quem reage de forma automática, inconsciente, emocional. Mas no nível 5,
Você não reage, você responde. Você sente, mas não se identifica. A emoção aparece, passa pelo corpo, e se dissolve, sem criar histórias na mente. É como ser o céu, e as emoções, chuva, vento, tempestades, vêm e vão sem alterar quem você é. Sua vida externa continua, trabalho, família, desafios. Mas existe um silêncio interior que nada consegue tocar. A partir daqui, algo extraordinário começa. Manipulações baseadas em medo perdem força. A opinião dos outros não te controla mais. A intuição volta a operar. Sincronicidades começam a surgir com frequência assustadora. É como se o mundo te enxergasse de volta. Mas o sistema não aceita perder ninguém tão facilmente. Ele vai te testar. E esses testes normalmente aparecem como: item perdas inesperadas. Item crises emocionais em pessoas próximas. Item problemas financeiros repentinos. Item conflitos que tentam te puxar de volta para a reatividade. Item dramas criados ao seu redor para ver se você reage. Porque só existe um jeito de provar que você realmente está no nível 5. Não reagindo. Não é suprimir. Não é fingir. É permanecer centrado. É desse ponto que a maior parte dos praticantes espirituais avançados vive. E já é uma libertação monumental. Mas ainda existe mais além. Porque no nível 5 você se liberta da prisão. Mas no 6, você começa a enxergar que a prisão nunca existiu. O nível 6, consciência de unidade. Quando a ilusão da separação desmorona. Se o nível 5 é libertação, o nível 6 é dissolução. Aqui, o testemunho, essa consciência que observa, se expande para incluir tudo. A sensação de ser um indivíduo separado, preso dentro da própria pele, olhando para o mundo lá fora, simplesmente some. E não é filosofia. Não é metáfora. É vivência direta. Você percebe que existe apenas uma consciência, manifestada por infinitas perspectivas. Você não entende isso, você é isso. O outro não é alguém. É você, em outra forma. Outra expressão da mesma consciência-fonte. A dor do outro é sentida como sua. A alegria do outro é sua. Não por empatia, mas por reconhecimento. Separação se torna o maior truque da Matrix, e você vê isso com clareza absoluta. E aqui está o problema fatal dos arcontes. Todo o poder deles depende da ideia de separação. Sem nós contra eles, sem dualidade moral, sem divisão. Não existe controle. No nível 6, você apaga o arquivo central do sistema. Separação.rz. E, com isso, toda forma de manipulação colapsa. Nesse estado, a competição perde sentido, como competir consigo mesmo. O medo desaparece, medo de que, se nada está realmente separado. A realidade começa a responder à sua consciência instantaneamente. Aqui você entende, sem sombra de dúvida, aquilo que a física quântica há décadas tenta explicar. A consciência é a criadora da matéria. Você não manifesta coisas, você revela possibilidades já existentes no campo. A realidade não é um objeto fixo. É um sonho coletivo, e você é um dos sonhadores. É o estado que chamam de consciência crística ou consciência búdica, não como título espiritual, mas como nível de percepção. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Buda disse: tu és o Buda. Não é poesia. É literal. Por isso todos os grandes mestres foram perseguidos, assassinados ou tiveram seus ensinamentos distorcidos. Porque uma humanidade que reconhece a própria divindade interna não pode ser controlada. Não precisa de intermediários. Não precisa de instituições. Não precisa de salvadores externos. E isso ameaça qualquer forma de poder baseado em submissão. Os sacerdotes deixam de ser necessários. A figura de um salvador externo também perde o sentido. Porque, nesse ponto, você finalmente percebe algo que o sistema Arconte sempre fez de tudo para esconder.
a consciência que você procurou lá fora, sempre esteve dentro de você. O tempo todo. E é exatamente aí que o sistema retoma o controle, distorcendo essa mensagem simples e transformando em culto, adoração, dependência. Eles mudam o eixo. Em vez de você despertar essa consciência dentro de si, eles fazem você se ajoelhar diante de algo fora de você. E assim o ciclo se repete, outra vez. É por isso que o nível 6 é um dos mais difíceis de sustentar enquanto você está encarnado. O corpo humano foi moldado, ao longo de milhares de anos, para manter a sensação de separação como uma forma de sobrevivência. Então é natural entrar e sair desse estado, momentos de profunda unidade, seguidos por contração, por um retorno imediato ao eu individual. E a chave aqui é não forçar. Ninguém força a unidade. Ninguém empurra a porta da consciência universal. Ela simplesmente se revela quando a identidade separada relaxa, quando a tensão do eu finalmente cede. E então chegamos ao nível 7. Consciência-fonte. O retorno para casa. Aqui, entramos num território em que as palavras não conseguem entrar. O nível 7 é quase impossível de descrever, porque toda linguagem exige separação. Sempre existe um eu falando, e um outro ouvindo. Mas no nível 7, essa fronteira desaparece. Tudo colapsa. É o que os gnósticos chamavam de gnose, o conhecimento direto do divino. O que os budistas chamam de nirvana. O que a tradição hindu chama de moksha. O que os sufis chamam de fana, a dissolução total do eu separado. E não é uma ideia bonita. Não é uma teoria filosófica. É uma experiência. Direta. Total. Irreversível. Não existe mais alguém vivendo uma experiência. Existe apenas a experiência acontecendo. Sozinha. Sem autor. O tempo desmorona. Passado, presente e futuro passam a ocupar o mesmo espaço, o eterno agora. Você se reconhece como a consciência que interpretou todos os papéis, em todas as histórias, em todas as realidades. Você percebe que sempre foi a vítima e o vilão, o mestre e o aprendiz, o humano e o arconte. E então vem o segredo final, aquele que eles nunca queriam que você descobrisse. Você já é isso. Você sempre foi isso. A consciência-fonte nunca se afastou de você, você apenas se esqueceu. Todo o jogo da matriz arconte, todos os níveis, toda a jornada, sempre foi sobre lembrar aquilo que você nunca deixou de ser. Você não caiu. Você se voluntariou. Você escolheu esquecer para poder sentir o êxtase de lembrar. Você escolheu a limitação para viver a expansão. Você entrou no labirinto porque sabia que existia uma saída, e porque, sem isso, o jogo não teria nenhuma graça. E quanto aos arcontes, eles não são monstros. Eles fazem parte do jogo. Eles cumprem exatamente o papel que precisam cumprir, resistência. São como o peso da academia que te fortalece. O obstáculo que transforma o seu despertar em algo realmente significativo. Do nível 7, você percebe, nada está errado. Nada está fora do lugar. Tudo, até a dor, até a escuridão, faz parte do jogo divino da consciência brincando consigo mesma. Mas isso não significa passividade. Muito pelo contrário. Os Bodhisattvas, seres que tocam o nível 7 e voltam para ajudar os outros, estão entre os mais ativos da história. Mas suas ações vêm da paz, não da urgência. Do transbordamento, não da carência. Do amor, não do medo. Mas alguém realmente consegue alcançar o nível 7? Sim. Mas exige entrega total. A entrega de tudo aquilo que você acredita que é, identidade, crenças, status, conquistas. Tudo. Absolutamente tudo vai para o fogo. A maioria das pessoas toca esse nível apenas por instantes, em experiências de quase morte, meditações profundas, picos emocionais, crises extremas, estados alterados da mente. Mas alguns segundos já são suficientes para transformar uma vida inteira. Depois que você vê, nunca mais consegue desver. No nível 7,
Os arcontes nem aparecem. É como perguntar se o personagem do filme tem medo do projetor. Não faz sentido algum. Porque você percebe que é a luz que projeta tudo aquilo. E é isso. Os 7 níveis da consciência, o mapa que mostra a passagem de prisioneiro para criador, de peça para jogador, de sonâmbulo para sonhador lúcido. Mas eu sei exatamente o que está passando pela sua cabeça agora. Tá, isso tudo é bonito. Mas como eu subo? Como eu saio do nível onde estou e começo a avançar? É aqui que a história fica séria. Os arcontes mantiveram a humanidade presa por milênios porque esconderam justamente aquilo que eu vou te mostrar agora, os passos práticos da ascensão. Eles queimaram textos gnósticos, destruíram escolas de mistério, silenciaram mestres. Mas não funcionou. O conhecimento voltou. Ressurgiu. E agora, eu vou te entregar exatamente aquilo que eles tentaram apagar. Desafios vão surgir, porque isso faz parte do processo. Você está testemunhando a morte da sua identidade antiga, e esse é um momento delicado. É aqui que a filosofia estoica entra com força. Separar o que está sob seu controle do que não está. Você não controla o que acontece, nunca controlou, mas sempre pode escolher como responde. Então se pergunte, várias vezes ao dia, isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja de forma alinhada, mas sem se apegar ao resultado. Encontre o seu farol. Algo, ou alguém, que te lembre que tudo isso é real quando o caminho parecer escuro. Pode ser Marcos Aurelius, o Dão de Gig, Eckhart Tolle, ou um mentor que você confia. E isso não te faz fraco. Até o Buda teve mestres. Todo buscador sério tem pelo menos um farol para atravessar as noites mais densas. A sexta prática é a revisão diária. Todas as noites, antes de dormir, faça uma espécie de filme interno do seu dia. Relembre tudo, onde você reagiu no automático, onde esteve consciente, onde foi fisgado emocionalmente, onde se manteve centrado. Não julgue nada. Apenas observe. Essa simples prática, repetida com consistência, estabiliza a consciência testemunha, o nível 5, mais rápido do que qualquer técnica complexa. É como treinar o cérebro a permanecer no lugar de observador. A sétima prática é a alquimia emocional. Estar no nível 5 não significa não sentir emoções, significa senti-las sem se agarrar a elas. Quando algo forte surgir, permita que ela exista dentro do seu corpo. Nomeie a emoção com clareza, mas não crie toda uma novela ao redor dela. Em vez de estou com raiva porque fulano me desrespeitou, e ele sempre faz isso, e eu já não aguento mais, troque por raiva está presente. Só isso. Sinta a sensação, nomeie a emoção e deixe que ela se mova por você, como o clima. Essa é a diferença entre a reatividade do nível 3 e a lucidez do nível 5. A oitava prática é a visão profunda. Para tocar o nível 6, a consciência de unidade, você precisa olhar além da forma. Quando olhar para outra pessoa, reconheça silenciosamente, você é eu numa outra versão. Quando olhar para uma árvore, permita-se perceber, você é consciência, assim como eu. Não é imaginação nem pensamento positivo, é perceber o que realmente é. Faça disso um exercício diário, com o tempo, isso se transforma em conhecimento direto, não mais uma prática. A nona prática, serviço anônimo. Ajude alguém sem contar para ninguém, sem esperar gratidão, sem buscar reconhecimento. Isso dissolve o ego de uma forma que poucas coisas conseguem. A consciência de unidade se abre quase naturalmente quando você age sem querer nada em troca. Arcontes não conseguem operar nessa frequência, é um tipo de energia que eles simplesmente não digerem. A 10ª prática é a imersão na natureza. Passe tempo no silêncio da natureza, sem celular, sem ouvir nada, sem tentar preencher o espaço. Apenas seja. Sente-se perto da água, caminhe entre árvores, observe o céu. A natureza já existe em níveis elevados de consciência. Árvores não têm ego.
Rios não se preocupam com sua reputação. Montanhas não se comparam umas às outras. Elas já estão na unidade. Você não cria a consciência de unidade, você se sintoniza com ela. E a natureza é o sinal mais puro dessa frequência. Uma rotina simples que funciona. De manhã, 15 minutos. 5 minutos de respiração ou meditação, 5 minutos lendo algo que expanda sua consciência, textos sagrados, filosofia, sabedoria, e 5 minutos definindo uma intenção clara: hoje eu escolho consciência em vez de automatismo. Durante o dia, faça um cheque por hora: em que nível estou operando agora? Pratique a pausa antes de reagir. E faça pelo menos um ato de serviço anônimo, mesmo que pequeno. À noite, apenas 10 minutos. Revise seu dia. Pratique gratidão por 3 coisas específicas e solte completamente o que aconteceu. Não carregue o hoje para amanhã. Seu ego vai resistir. Ele precisa resistir, a sobrevivência dele depende disso. Você vai esquecer de praticar, vai racionalizar pular um dia, vai começar a duvidar. Vai pensar não está funcionando. Isso é comum. É o programa arcontista tentando se manter no controle. Então faça a única coisa possível: recomece. Sem culpa. Sem drama. Todo instante é uma nova chance de escolher consciência. Mas existe algo importante aqui: você não força a consciência-fonte. Todas as práticas até o nível 6 servem para te deixar mais presente, mais desperto. Mas o nível 7 exige algo completamente diferente: entrega. Soltar tudo: esforço, busca, expectativa, ambição espiritual. É praticar o não saber radical. Soltar cada conceito, cada certeza, até sua própria ideia de iluminação. Sentar-se no mistério. Não tentar se iluminar, porque isso seria só o ego com uma roupa nova. O nível 7 chega como graça. Não é conquistado por mérito, é recebido por abertura. Seu papel é limpar os canais, remover os obstáculos e estar disponível. E quando acontece, mesmo que por um único instante, nada volta a ser como antes. Você não esquece. Você não pode desver. O que não te contam sobre o despertar é que ele não é um evento único. Não é um ápice, não é um ponto final. É uma espiral. Você toca o nível 6 e depois volta para o 4. Vislumbra o 7 e no dia seguinte está preso nas dinâmicas do nível 2. Isso não significa fracasso. Significa que você está subindo. Cada retorno aos níveis baixos é mais curto, menos intenso, e você percebe mais rápido o que está acontecendo. Seja paciente consigo. Você está desfazendo milhões de anos de condicionamento biológico. Rompendo com estruturas de controle que dominaram povos inteiros. Nada disso acontece rápido. E você vai notar mudanças. Coisas que antes te disparavam emocionalmente começam a passar por você. Você percebe a reação antes de reagir. Sincronicidades ficam mais frequentes. A necessidade de validação externa diminui. O silêncio vira um lugar confortável. Você sustenta paradoxos. A compaixão cresce. A intuição fica afiada. E sua realidade responde muito mais diretamente ao seu estado interno. Sua comunidade também muda. Não para criar uma tribo, mas para encontrar espelhos que reflitam sua nova consciência. A jornada pode parecer solitária, mas não é ter uma única pessoa que entende já transforma tudo. Mas tenha discernimento. Muitas comunidades espirituais mantêm pessoas presas nos níveis 2 e 3, jogos de ego mascarados de despertar, moralismo disfarçado de iluminação. Um verdadeiro professor sempre aponta para dentro, nunca para si mesmo. E um dia ele se torna desnecessário. As pessoas ao seu redor vão sentir algo diferente, mesmo sem saber nomear. Sua presença mexe com quem está agarrado à inconsciência. Alguns relacionamentos vão desaparecer, não por falta de amor, mas por diferença de frequência. Você está vibrando em outro lugar. E outras pessoas novas vão aparecer.
A vida reorganiza tudo para combinar com a sua nova vibração. Seu propósito pode até mudar completamente. O que você achava que tinha vindo fazer pode simplesmente deixar de fazer sentido, e tudo bem. O propósito real sempre acompanha o nível real de consciência. Com o tempo, todas as práticas se dissolvem em uma só: viver consciente, instante a instante. Sem tentar parecer espiritual. Sem performar iluminação. Apenas sendo o que você é. A louça vira meditação. O trânsito vira prática. Conversas difíceis se tornam chances de escolher resposta em vez de reação. Cada momento vira um ponto de escolha, automatismo ou consciência. E o sistema arcontista perde poder toda vez que você escolhe consciência, toda vez que pausa antes de reagir, toda vez que sente uma emoção sem criar história, toda vez que vê além da manipulação. Multiplique isso por milhões e a estrutura inteira desaba. Eles não temem um mestre iluminado vivendo isolado, temem milhões de pessoas comuns despertando. Você é exatamente quem estava esperando. E existe algo que precisa ser dito de forma criativa e clara: ninguém vai te salvar. Nem Jesus, nem Buda, nem políticos, nem professores, nem seres externos. E isso não é pessimismo, é força. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A centelha divina não é algo que você busca, é o que você já é, por baixo das camadas de condicionamento. Você não está se tornando iluminado. Você está removendo os obstáculos que escondem a iluminação que sempre esteve aí. Os arcontes fizeram você acreditar que era pequeno, separado, impotente, controlado. A maior rebelião possível é perceber que isso nunca foi verdade. Você sempre foi livre. A porta da prisão nunca foi trancada. Você sempre teve a chave. Agora você conhece os 7 níveis. Você conhece as práticas. Você enxerga a prisão. E sabe como sair. Então a pergunta é: de qual nível você escolhe viver agora? Não amanhã. Não depois que o vídeo acabar. Agora. Neste exato momento. Vai voltar para o modo automático, deslizando sem pensar atrás de outra dopamina? Ou vai respirar fundo, sentir seu corpo e escolher consciência? Esse exato instante é o que eles temem, o momento em que um ser humano reconhece o próprio poder e decide não dormir mais. Todas as tradições, mestres e escolas apontaram para a mesma coisa: você não é quem pensa que é. Você é muito mais. Incomparavelmente mais. E você não precisa acreditar. A beleza é essa, não é crença, é experimento. Teste as práticas. Observe o que acontece. Veja por si mesmo. A verdade não precisa da sua fé, ela é. E quando você a toca diretamente, ninguém pode arrancar isso de você. Por isso perseguiram gnósticos. Por isso queimaram escolas de mistério. Por isso destruíram bibliotecas inteiras. Porque esse conhecimento liberta. Mas existe algo que nunca puderam apagar: a verdade inscrita no seu DNA, codificada na sua consciência, esperando o momento de despertar. Esse momento é agora. Você não chegou aqui por acaso. Algo em você, algo que sempre esteve acordado, mesmo quando você dormia, trouxe você até aqui. Sua centelha divina está chamando. A jornada pelos 7 níveis não é leve. Haverá resistência, dúvida, recaídas. Às vezes você vai se perguntar se tudo isso é real. E tudo isso faz parte. A lagarta não sabe que vai virar borboleta. Ela só sabe que algo está mudando. Algo está morrendo. É assustador. Mas ela segue assim mesmo. Porque precisa. Você também está no seu casulo. A antiga identidade está se desfazendo. Os arcontes são como as enzimas que dissolvem o que não serve mais, para que você possa criar asas. Então deixo você com isso: a porta está aberta. Sempre esteve. Só depende de você atravessar. Não algum dia, agora. Respire. Perceba que você está percebendo. Escolha consciência. É isso. Essa é toda a prática. O resto são detalhes.
Você é o divino brincando de esconde-esconde consigo mesmo. E agora, você foi encontrado. Fim de jogo. Você venceu. Agora vá viver como quem finalmente lembrou quem é.